Olá, pessoal. Nós, mais uma vez, estamos reunidos aqui com um grupo de estudo. Vou dar uma bloqueada aqui na... Deixa eu ver quem é que está... Ah, bloqueei. No áudio aqui, para a gente poder ficar com o som mais limpo, tá? Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no Zoom para tratar de um tema que eu acho de extrema importância falar, os arquétipos da Umbanda. Nós temos a presença do Maurício, da Ana, do Henrique lá do Uruguai, a Luana, a Diene, a Neres e a Valéria. E aqui embaixo você vai me ver novamente, porque eu estou utilizando dois contatos aqui para pegar o som, tá bom? Hoje nós vamos falar dos arquétipos da Umbanda. Eu sei que o Maurício já está preparado para falar sobre esse tema, porque ele já fez um texto bonito, acredito eu, já estudou. Então, eu vou dar a palavra para o Maurício dar início, o primeiro pontapé nesse tema. Eu também fiz um estudo legal, a gente acabou pesquisando também muitas coisas, e hoje o tema vai ser um tema bem, eu acho que vai ser simples e vai ser legal. Arquétipos da Umbanda. Vamos lá, Maurício, estou liberando para você. Cadê ele? Sumiu? Caiu? Caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Pode começar, Maurício, pode começar falando. Estranho, acho que caiu a conexão aí, não sei o que aconteceu. Bom, só para você ter uma ideia, escrevi um pouquinho aqui, ó. Aí fiz um resumo, mas bem básico, assim. Até quando a gente for falar de arquétipos, eu pretendo falar um pouco apenas dos arquétipos aos quais nós conhecemos, né, segundo a doutrina que eu pratico, a nossa doutrina. Tem alguns outros que já a gente conhece, sabe? Mas eu até não vou me aprofundar depois. Até porque eu acredito que para viver o arquétipo é preciso conhecimento de causa, né? Precisa vivenciar nele para poder passar uma seria, não sei nem qual é a palavra melhor para se aplicar, seria viver aquela verdade, né? Embora, fazendo um resumo dos arquétipos, eu acredito que se a tua casa trabalha com a linha A, B ou C, no final elas vão fazer juntando todos esses arquétipos, elas vão acabar mostrando todos os valores da Umbanda, né? Então, eu acho que isso, no final das contas, não vai fazer diferença com quais arquétipos nossas casas trabalham, né? Porque os valores para a Umbanda, eles são bem similares. Eu participo aqui da Escola de Teologia Umbandista, na minha cidade, aqui em Caxias do Sul. É um projeto da Associação de Umbanda Caxias. E lá eu trato sobre o tema Exu. E no tema Exu a gente fala um pouco sobre arquétipos de Exu, né? E eu fiz um resuminho aqui sobre o que é arquétipo, tá? Isso na visão mais da psicologia também, dando uma explicação de como surgiu, o que é arquétipo. Eu vou dar uma lida aqui para nós iniciar o tema aí. Eu tô lendo, tá, gente? Eu escrevi aqui, é muita coisa. Então eu vou dar uma lida aqui no meu resumo, tá? Arquétipos de Umbanda, visão da psicologia, são tendências estruturais invisíveis dos símbolos, tá? São tendências estruturais dos símbolos, né? De símbolos que são utilizados, no caso, na nossa Umbanda. Os arquétipos, eles criam imagens ou visões que correspondem a alguns aspectos da situação consciente, tá? Segundo Carl Jung, né? Discípulo de Freud, ele deduz que os arquétipos eles se originam de uma constante repetição da mesma experiência durante muitas gerações. Elas funcionam como centros autônomos que eles tendem a produzir em cada geração a repetição e a elaboração das mesmas experiências, né? Até o vídeo que a gente compartilhou lá, que vocês compartilharam no, no WhatsApp sobre arquétipos do bispo Rodrigo Fadol, né? Isso. Ele tem uma definição bem interessante de arquétipos que
vem bem ao encontro da definição de Carl Jung, né? É um resumo que ele fala, que é tu está copiando uma situação, né? Ela vai ser uma situação repetitiva dentro de determinada situação, de determinada crença ou determinado segmento, tu forma esse arquétipo. E na nossa Umbanda não é diferente, né? Nós temos alguns valores que firmam esses arquétipos, dado que cada entidade, cada linha, né, de trabalho, ela segue esses arquétipos, né? Nós também temos que lembrar que, falando de arquétipo, nós temos também o arquétipo do terreiro, tá? O arquétipo da tua raiz e o arquétipo da casa ao qual tu trabalha. E como é que surge esse arquétipo da tua casa? O arquétipo ele surge através da criação do sacerdote. Por quê? Através da experiência dele do terreiro, respeitando a raiz a qual ele vem, as referências dele, das referências de herança espiritual, né? No caso da linha ao qual ele vem, e as referências dos seus pais espirituais também, o sacerdote obrigatoriamente acaba criando o arquétipo dentro do seu terreiro, que seria o arquétipo do terreiro, né? Nós podemos então entender que a ritualística individual de cada terreiro também é uma forma de arquétipo, porque ela se torna repetitiva por gerações e na tua casa, perdão, na tua casa vai acontecer a maioria das cenas como aconteceu na casa do teu pai, na casa do teu pai, da tua mãe, vai acontecer como aconteceu na casa dos teus avós de religião, e assim nos teus bisavós, e na casa dos teus filhos também vai se repetir essas mesmas cenas. Então, nós temos que entender que também, além dos arquétipos das entidades, nós produzimos nos nossos terreiros o arquétipo do terreiro, né? Nós temos isso introduzido nas nossas casas. E aí vai, né? Nós temos os arquétipos dos caboclos, dos pretos velhos, dos boiadeiros, dos marujos, das crianças, dos exus, das pombagiras, arquétipos dos baianos, dos ciganos, enfim, dependendo isso de cada linha às quais tu trabalha. Então, além, lógico, disso, de determinar como é a ritualística de trabalho, o arquétipo ele mostra os valores que cada linha traz consigo, né? E eu acho, qual é a contribuição do arquétipo para nós hoje na Umbanda, Alex, irmãos? Eu acho que é determinar quais são os valores que estão enraizados lá na origem dos nossos trabalhos, na origem das nossas umbandas, das nossas casas, e retransmitir esses valores através das gerações, né? O arquétipo é muito mais importante do que a gente atribui como sendo apenas uma repetição de fatos através das gerações do tempo, né? Então, eu acho que para introduzir o tema, falar sobre arquétipo, eu acho que já deu para dar uma pincelada do que seria. Eu não sei qual que é a ideia agora, Alex, daqui para frente, a gente debater arquétipo por arquétipo. O que tu propõe? É o seguinte, a gente às vezes se depara com algumas perguntas e algumas informações sobre arquétipos, né? Então, o que a ideia? Até mesmo porque foi o tema mais votado, então eu acredito que as pessoas querem entender o sentido do arquétipo linha de trabalho, tá? Mas sempre lembrando que o arquétipo, ele, como você mesmo falou, ele se torna algo característica que você vai passar. Vou tentar de uma forma simplificar isso, né? Você passa oh, meu Deus do céu, fugiu minha palavra. Por ancestrais, né? Aquilo se torna repetitivo e vai se tornando para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então a Umbanda, assim, ela tem um arquétipo. O arquétipo principal, que é, digamos assim, a característica principal. Quando você vê um terreiro de Umbanda, você sabe que ali tem um arquétipo, que é a manifestação do quê? Do caboclo e do preto velho.
Então vamos falar, como você falou, tem o arquétipo da casa, mas aí ela vem dos seus ancestrais, das suas raízes, dos seus dirigentes. Né? A forma de trabalhar, a forma de apresentar o trabalho, a forma de apresentar um congar, a forma de apresentar o terreiro, né? Então aquilo vai ser passado para frente e assim por diante. É um arquétipo, é uma forma única daquela casa, que vai ser levada em diante. Agora, quando falamos de Umbanda Universal, nós vamos ter o arquétipo que é a linha de trabalho. Então, quando nós falamos de linha de trabalho, nós estamos relacionando ao caboclo, ao preto velho. Esses são os principais arquétipos da Umbanda. Aí você vem e fala assim, ah, mas os outros são arquétipos? São. O Exu é um arquétipo. O arquétipo é uma forma dele se apresentar. E aí veio aquele vídeo que você falou do Rodrigo Fadu, que eu adorei. Eu convidei ele hoje para vir a participar, mas ele já instalou o Zoom também. Então, só que ele tem um aniversário para ir hoje e não pôde comparecer. Então eu falei, eu vou gravar, mas na próxima você vem, porque ele explicou de uma forma muito clara, assim, aquilo que a gente acaba tornando mais complexo, ele tornou uma coisa mais simples. O arquétipo, o espírito, ele tem uma luz própria, ele tem uma evolução própria, ele pode se apresentar em outros lugares como médico, doutor, filósofo, desenhista, sei lá, o que for. Mas na Umbanda, ele usa o arquétipo, quer dizer, ele usa a roupagem fluídica, que é, por exemplo, o caboclo que representa o quê? Um índio nativo do Brasil, o caboclo que também representa o homem humilde, o caboclo que vem representar as raízes do Brasil, a natureza. Então ele vai se apresentar como médico? Ele vai se apresentar com o arquétipo do índio nativo do Brasil. E pode ser várias falanges, e dentro disso se ramifica em falanges, né? Que é onde vai se manifestar o caboclo de penas, o caboclo de flechas, as falanges e linhas de trabalho. Só que o arquétipo caboclo ele já se apresenta como uma forma de um índio, ou um homem humilde do campo, por exemplo, que também é chamado de caboclo, como o caboclo boiadeiro também. Né? Que aí o pessoal já começa a falar assim, a linha de boiadeiro, o que é? A linha de boiadeiro é um arquétipo de linha de caboclo também. Então, quando ele veste essa roupagem, ele traz esses valores deste arquétipo, desta raiz, desta ancestralidade que está lá atrás, antes mesmo da Umbanda ser fundada. O que a Umbanda veio trazer a mais como uma religião é essas raízes que foram deixadas de lado nas religiões. Você não encontra a religião cultuando, por exemplo, o índio. Você não encontra nenhuma religião cultuando o negro que foi escravizado. Ah, mas o candomblé não cultua o negro escravizado, o candomblé cultua os orixás, é diferente. Então a Umbanda ela abre as portas com a manifestação do índio e do negro escravo, que é o preto velho. Então você cria os dois primeiros arquétipos que você já tem 108 anos, 109 anos, que a Umbanda vem apresentando isso. O Maurício caiu de novo, daqui a pouco ele retorna. Não, não caiu não, ele deve estar aí. Não, tô aqui, Alex, tô aqui. Ah, É então, aquela breve saidinha, daí eu só tiro o vídeo, né, para não ficar imagem escura, imagem baixa, é aquela, perturbador. então, o que acontece? A Umbanda ela tem essa característica de apresentar às pessoas esse arquétipo do índio e do preto velho. Logo mais, a Umbanda veio crescendo, veio se evoluindo, veio se mostrando mais aberta, mais eclética, mais aceitando um pouco de tudo, e aí você vem também com outros arquétipos, que são praticamente a manifestação do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, do cigano, que eu acho que é o mais recente hoje, o cigano, e a linha de Exu também é um arquétipo. Se você falar assim, mas o Exu, quando ele se apresenta, quando ele se veste, quando ele dá aquela gargalhada, quando ele fica sério, fala com aquela voz grossa, no plano espiritual ele é assim também? Provavelmente pode ser ou não. O importante entender é que o Exu ele vem como uma roupagem fluídica e muitas vezes no plano espiritual ele se apresenta de uma outra forma, de uma outra característica. Isso a gente não vai saber. Até mesmo porque ele valoriza o arquétipo da Umbanda, que é o Exu. É a mesma coisa se você falar assim, mas o preto velho ali sentado, ele se apresenta curvado, com sua bengalinha, com seu cachimbinho.
né, seja lá a preta velha com a sua touquinha, o preto velho com o seu chapéu de palha, falando mas é lá no plano espiritual. Ele pode ser um espírito que já na última encarnação foi um médico. Então, por que a necessidade de se manifestar dessa forma? Porque esta é a raiz. E se você perguntar para o preto velho alguma coisa sobre a sua história, qual a sua história, o vô? Ou seja, vamos lá, vamos dar um exemplo. O Pai Congo, né, que é meu preto velho também. Pai Congo, qual que é a sua história? Ele vai contar a história dos pretos velhos, dos negros escravos, principalmente a linha de Congo. Ou seja, a avó Benedita, pai Benedito, pai Joaquim, ele vai contar a história. Mas aí você passa a acreditar, então, que aquele espírito é aquela história. Só que se ele contar a história dele, olha, este Mississippi é o seguinte, quando eu estava aqui na vida passada, eu era um médico, doutor, eu fazia cirurgias, né? Não tem nada a ver com arquétipo. Então você praticamente está recebendo o quê? Os valores daquele arquétipo, ou está recebendo os valores do espírito, da última encarnação daquele espírito. Né? Você está valorizando a última encarnação dele. E assim foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E quando se apresentou em 1908, na fundação da Umbanda, na formação da religião estrutural, ele se apresentou como um índio nativo do Brasil, sendo que opa, quase o tempo aqui, deixa eu fechar. Sendo que aquele dirigente daquele centro espírita estava vendo ali o Frei, né? Um frade, um frei, um padre, seja lá o que for, mas não era um índio. Então ele mesmo falou, na minha última encarnação eu era um frei. Mas agora eu venho trazendo um arquétipo, que não usou essa palavra, mas agora eu venho trazendo o índio nativo do Brasil. Os valores do índio. Ele pode ter sido um índio nas suas últimas encarnações, uma de suas vidas passadas? Pode. Ele pode nunca ter sido índio? Pode. Mas o que interessa é o valor do índio nativo do Brasil, que traz os mistérios das matas, das folhas, da cura. Né? Quem trabalha com cura é o preto velho ou é o caboclo? Os dois, mas quem trabalha com a cura utilizando as ervas é o caboclo. Então, esses valores do caboclo, né, de penas, de flechas, várias falanges, e esses valores do arquétipo é o que vem apresentar na Umbanda. E cada arquétipo desse tem uma forma de se apresentar que você vai ver isso durante milhares de anos. O caboclo ele sempre vai bradar no peito, sempre vai dar o seu brado, sempre vai se apresentar com mais rústico, mais postura, né? Aquela postura mais forte. Enquanto o preto velho sempre mais arcaico, sempre mais abaixadinho, sempre com uma forma de ancião. Ah, mas daqui uns 20 anos ele não vai ter mais essa necessidade. Vai ter essa necessidade porque não é a necessidade do espírito, é a necessidade de apresentar os valores daquele arquétipo, para que nunca venha a deixar de lado esses valores. Então, até mesmo referente ao que nós estávamos falando hoje, essa forma do preto velho e do índio é uma forma de mostrar humildade, simplicidade, desapego. Alguém já viu hoje? Hoje a gente vê índio com celular, com relógio, Rolex, se bobear, né? Nós vemos aí índio com notebook, com tablet, mas o índio que ele quer trazer é o índio lá atrás, o índio que estava aqui nesse país antes mesmo dele ser colonizado. Mais uma característica muito importante de você lembrar do que é esse arquétipo é que esses dois arquétipos principais foram o quê? Foram escravizados. Então tem toda uma história atrás do arquétipo. Não se coloca um arquétipo na Umbanda, não se coloca um preto velho, um caboclo só por colocar. Se coloca uma história dentro disso. Então quando o consulente, o médio, primeiro médio, quando ele aprende os valores desses arquétipos, ele passa a sentir melhor a vibração, a incorporação, aquele valor que ele passa até a ter a comunicação mais clara, porque ele está vivenciando aquilo, ele reconhece que aquele caboclo traz o desapego à matéria, traz a natureza, traz o contato com as ervas, com a mata, com os animais, o respeito pelo plantio, né? O respeito que ele tem pela natureza, o preto velho, que tanto sofreu na vida, que tanto lutou por quê? Para quê? Pela liberdade? Sim, liberdade. O preto velho está livre. Diane deu a caída. O preto velho queria ser livre, mas queria ser livre para quê? Para viver aí como empregado dos outros, porque não tinha como voltar para sua terra natal, não tinha como voltar para a África, não tinha condições. Mas a liberdade era o objetivo de ser livre para viver diante a sua crença, diante a sua fé.
E quando receberam essa liberdade, puderam, então, cultuar a sua fé com toda a liberdade. Logicamente que nem toda a liberdade, né? Ainda houve alguma repressão naquela época, mas essa conquista eles fizeram diante de muita luta, de muito sofrimento. E o preto velho, além de ele representar isso, ele também representa toda a vivência, toda a luta. E chega num ponto, num momento em que ele está mostrando para você aquele sentimento do vovô, da vovó. Quem não tem o respeito pelo seu avô, pela sua avó? Né? Quem não tem vô, quem não tem vó, qual é a saudade que bate no coração quando você não tem mais o vô e a avó? Aí você se depara com um arquétipo que se apresenta para você com aquela aparência, com aquela formação, com aquela postura de um ancião que você abaixa para falar e ouve. Esses arquétipos trazem histórias, contam, trazem paciência, te trazem o valor da fé que você precisa ter. Porque em nenhum momento eles perderam a fé, mesmo quando estiveram. Ah, mas aquele espírito já viveu como preto velho? Não importa. Importa o valor deste arquétipo que ele está trazendo para nós. E é esses valores que a gente precisa aprender. É esses valores que a gente precisa aprender a incorporar na nossa vida. Não é sair incorporando o preto velho, não. É poder colocar isso em prática. Os valores, os conselhos dos pretos velhos. E aí a gente vê muitas vezes as pessoas elas vão buscar a entidade como o arquétipo do caboclo e do preto velho, saem de lá sem receber isso, sem receber essa sintonia de respeitar a natureza. As pessoas falam assim, olha, o caboclo pediu para eu providenciar uma espada de São Jorge, umas ervas, umas folhas e fazer um banho. Sai de lá, vai na primeira loja, compra, não consegui achar a espada de São Jorge. Aí pega a faca, vai lá no meio do mato, no vizinho, né, que passou ali, encontrou, corta. Não tem nem respeito pela própria erva que ele está retirando da natureza. Ele não aprendeu a ter esse respeito. Então, quando ele passa a entender que aquela erva que ele vai retirar do ambiente natural, da natureza, ele precisa pedir licença para a natureza, para o Sayão, para o Oxóssi, né? Ele tem esse respeito, ele começa então o quê? Ele começa a ter os valores do índio. Quando você maltrata um animal, você chuta lá o bicho, não sei o quê, aí você vai lá para o caboclo pedir ajuda. O caboclo, ele tem um respeito enorme pelos animais, porque é a caça, é o alimento. E toda vez que ele traz um alimento para a sua aldeia, para alimentar a sua aldeia, antes de mais nada, ele tira uma vida. Ele pede licença ao Oxalá, ele pede licença ao Lorum, e no caso, nossa língua, né? Mas a língua dos índios, ele pedia licença para os deuses deles. Então ele pedia com todo o respeito que ali estava sendo retirado uma vida, mas era para o alimento da sua aldeia. E quando aquilo já estava começando a se esgotar, ele mudava, ia para outros lugares para que aqueles animais pudessem se regenerar. Então ele não saía matando bicho como qualquer um. Ia lá e matava um bode, sei lá o que era naquela época, que tinha lá, uma galinha, um coelho, e trazia como se fosse um animal qualquer. Então o respeito pela vida dos animais, isso o caboclo nos ensina, respeito pela vida, pela família. Os valores que o caboclo, esse arquétipo, vamos falar sobre outros, né? Mas o caboclo, por exemplo, traz o valor da família, porque ele vivia para a família dele, naquela aldeia. Ele tinha que levar tanto o alimento, quanto também levar doutrina, educação, respeito pelos mais velhos. A formação de um índio, naquela época, antes da colonização, era muito, muito bem organizada. É claro que com o tempo, o passar dos anos, os índios foram meio que se modernizando, mas não deixaram para trás as suas culturas. Isso é um arquétipo. Porque se você pegar um índio hoje, mesmo que ele seja modernizado, ele não deixou de lado o arquétipo que é dos seus ancestrais. Então ele não deixa de lado o respeito pela natureza, o respeito pela terra, o respeito pelos animais, o respeito pela família. Né? Ele pode estar lá no notebook dele, mas ele está convivendo, ele ainda continua vivendo e mantendo esse arquétipo que os seus ancestrais deixaram, e ele mantendo isso até os dias de hoje. Assim é o negro escravo, assim é o preto velho, é assim também outras falanges que se apresentam, outros arquétipos que se apresentam na nossa religião de Umbanda. Tá? Eu tentei ser mais claro, tentei ser mais... Claro, porque o que o Maurício falou está especificamente perfeito, perfeito mesmo. Mas a gente vê as pessoas buscando... quem faz as perguntas sobre arquétipo é aquele leigo,
é aquele que não conhece nada, é aquele que vive na assistência, é aquele que está buscando na internet informação e acaba não conseguindo ter essas informações. Agora, o próprio médium, muitas vezes, também não tem, viu? Não tem essa informação. Eu conheço muitos médios aí que trabalham na Umbanda há anos, incorporando caboclo preto velho, e se você falar para ele o que é um arquétipo, ele vai falar assim, o que é arquétipo, arquiteto, o que é, não entendi. Eu sou um que vivia a Umbanda durante anos sem saber o significado do arquétipo. Depois de muito tempo é que eu fui aprender. Eu vou virar o canal novamente aqui, a sala, tá? Vou fechar isso aqui, vou abrir o segundo bloco e vou dar licença para que vocês possam falar um pouco sobre isso também, tá bom? Vou estar chamando vocês aí, fiquem espertos aí, atentos. Vamos lá para o próximo bloco.